vender isso, vamos fazer isso virar dinheiro, colocar no cofre do INSS e com isso fechar esse rombo da Previdência. Então, antes de fazer a reforma da Previdência, o governo tem algumas providências a tomar, algumas etapas que devem ser queimadas. Junto com isso, o governo já começou a fazer, mas eu acho que tinha que ser intensificado e passar um pente fino em todos aqueles que recebem benefícios. Foi descoberto agora, nesse avant-premier, por exemplo, quantas pessoas que recebiam benefícios em nome de pessoas que já morreram. Certo? Quantas pessoas estão nos programas sociais e essas pessoas entraram num programa que não tinha porta de saída. Isso não dignifica, não valoriza, isso não ajuda, isso não é... Esses programas sociais, da maneira que foram formulados, deputado, ao passar dos anos, né, como que isso vai ser mantido? Qual a receita para isso? Então, eu vou chegar nisso. Vou só fechar o raciocínio sobre a reforma da Previdência. Então o governo, Marcelo, primeiro, ele tem que fazer a lição de casa e queimar essas etapas. Queimar essas etapas. Então não é por causa de déficit, porque o déficit não existe. Isso já foi comprovado. Está comprovado. Não é por causa do rombo, porque para resolver o rombo, o governo tem que lançar mão dessas etapas. Ele tem que cobrar os grandes devedores, ele tem que rever a agenda de desonerações, ele tem que pegar essa carteira de imóveis do INSS e fazer dinheiro com isso, certo? Tem que rever a questão da DRU. Agora, depois de feito tudo isso, por que nós... engenharia, né? Certo? Depois de feito tudo isso, nós precisamos ainda assim fazer a reforma da Previdência. Só que, por que é que nós vamos ter que fazer a reforma da Previdência? Por causa do futuro. Não é por causa do presente, nem por causa do passado. É porque a grande alegação do governo é que se não for feita essa reforma, nós vamos ficar como a Grécia, né? Esse é um dos argumentos. Lá na Grécia, os contribuintes, né, os aposentados, passaram a não receber em determinado momento. Então esse é um dos argumentos. Então isso pode acontecer. Isso no futuro. No futuro. Mas no futuro próximo? Depende. Se nós fizermos essa agenda, cumprirmos essa agenda que eu lhe falei, Marcelo, nós vamos postergar isso. Agora, nós podemos não só postergar, nós podemos evitar se nós fizermos essa lição de casa e se nós fizermos uma reforma da Previdência. Veja bem, por que nós temos que fazer a reforma? Eu disse que é por causa do futuro. Hoje são 22 milhões de aposentados no país. Esses 22 milhões têm um direito adquirido, não pode se mexer nesse direito. Mas nós temos um número de trabalhadores e servidores públicos que têm expectativa de direito. São pessoas que entraram num jogo que tinham regras estabelecidas e essas regras não podem ser mudadas no meio do jogo, o jogo em andamento. É por isso que tem que existir uma regra de transição. E essa regra de transição não pode ser uma regra injusta. Principalmente com aqueles que já fizeram um planejamento de toda a vida para isso. Sem dúvida. Agora, não é correto, não é justo, não é honesto que qualquer pessoa falando em nome do governo demonize o servidor público como sendo o servidor público a causa de todo o problema da Previdência, porque não é. Esses super salários, essas super aposentadorias não estão na base do funcionalismo público, estão na cúpula. E qual cúpula? Principalmente do Judiciário e do Tribunal de Contas. Agora, quem é que vai mexer com o Judiciário? Por que então, não identificando-se o problema, não se foca, não foca exatamente onde está o problema? E por que está deixando fora da reforma da Previdência, por exemplo, a Previdência dos militares? E eu nem estou dizendo aqui dos policiais militares, não. Que eu acho que tem que ter uma previdência especial,
Eu entendo que... Das Forças Armadas, né? Exatamente, eu entendo que o professor tem que ter uma previdência especial. Estou falando das Forças Armadas. Estou falando de pensões que se tornam em verdadeiras heranças. Heranças. Então... Foi feito um levantamento, deputado. Parece que o estado que tem o maior número dessas pensões é o estado do Rio de Janeiro. Né? Essas heranças. Então, agora, por que é que nós não encaramos isso, não enfrentamos isso? Porque se vamos realmente, em nome de enfrentarmos os privilégios, fazer a reforma da Previdência, nós temos que começar pelas Forças Armadas. Começar pelas Forças Armadas. Depois, pega a cúpula do serviço público. Esses super salários. Faça uma lei, uma reforma na lei, onde seja impossível que a pessoa receba uma aposentadoria acima do teto constitucional, que não possa acumular. Até aí tudo bem. Agora, a base do funcionalismo público não é responsável pelo rombo, pelo futuro déficit da Previdência, não pode ser demonizado em função dessa crise que se anuncia na Previdência Pública. Nós precisamos tratar com muita seriedade e aí eu também diria tratar com muito respeito o servidor público, que não é o causador desse caos. Nós, se formos buscar, que nem é o caso de buscar culpados, mas se formos buscar culpados, nós não íamos ter, talvez, muito trabalho para colocarmos em cima da mesa onde é que aconteceram os rombos da Previdência, quais são os países que estão com dinheiro, que era dinheiro do fundo da nossa Previdência Pública. Agora, vamos ter que fazer, vamos ter que mexer. Essa transição não pode ser uma transição injusta, iníqua, impiedosa. Então, nós precisamos fazê-la de maneira equânime, consciente, responsável, discutir com a sociedade. E eu tenho certeza que se ficar claro para a sociedade os objetivos, ficar transparente, não ficar aquele sentimento de que tem alguma coisa embaixo da mesa que não foi devidamente colocada, a própria sociedade vai defender a reforma e a própria sociedade vai colaborar para que nós façamos uma grande reforma da Previdência e a Previdência Pública, a Previdência Social, continue sendo uma grande conquista do povo brasileiro. Agora eu vou voltar na pergunta, se o senhor me permite. O senhor vê disposição no Congresso, na Câmara dos Deputados, para que se avance isso neste ano de 2018? Eu acho que nós perdemos o timing. Essa reforma, ela poderia ter sido aprovada no ano passado, quando chegaram à Câmara dos Deputados as duas partes da denúncia do Ministério Público Federal contra o presidente Temer. E a energia do Congresso ficou em cima dessas denúncias, da sociedade também, a energia do governo, porque poderia ter sido aprovada essa reforma no ano passado. Eu não sei dizer para vocês se não foi bom, inclusive, que isso não tenha acontecido. Porque o ano passado o governo tinha força para aprovar, a base do governo estava muito unida, muito consistente. Esse ano de eleição é o ano que efetivamente os deputados que fazem parte da base do governo deverão voltar agora em fevereiro, tendo sido muito cobrados pela sua base. E esses deputados vão refletir no seu voto, no seu posicionamento lá no parlamento, essas cobranças que receberam das suas bases em todo o país. Bom, foi muito... Eu acho que aqui nós tivemos uma aula, né, a respeito da reforma da Previdência. Eu torço para que as coisas aconteçam de forma que atenda a população. Que o povo saia vitorioso nessa questão da reforma da Previdência. Isso mesmo. Acho que não é o governo federal, não é a Câmara, não é o Senado. O povo é que tem que ter essa vitória. E o povo, estando bem informado, eu acho que fica difícil de ser manipulado, né, deputado?
Então falta às vezes um pouco de informação. Pelo que ficamos sabendo aqui agora, não existe esse déficit. Então, há uma grande possibilidade de se fazer uma reforma justa, não é isso, deputado? Claro, claro. Porque assim, o que mais o povo tem medo é de que, na realidade, toda aquela contribuição que foi feita, quando lá na ponta ele precisar usufruir da sua aposentadoria, ele não consiga. Uhum. E falta esse esclarecimento por parte, às vezes, colocar aqui a informação nas camadas mais populares, para o povão mesmo, na realidade. O que ocorre? As pessoas não acabam sendo informadas. E falam que se a coisa não for feita agora, dessa forma, o aposentado não vai conseguir se aposentar e receber, enfim. Isso não é para agora. Também não pode deixar de ser feito. É um problema que tem que ser enfrentado, como o senhor aqui acabou de falar, mas creio que com a lucidez lá na Câmara dos Deputados, o povo, né, como também é um ano de eleição, acho que muitos colegas vão estar atentos que a população está de olho referente a essa questão, e é importante que o povo participe mais também desses momentos que serão decisivos na vida das pessoas e afetarão as suas vidas. Isso é um tema muito importante. Outra coisa que eu queria perguntar, deputado, é referente à questão do movimento que foi feito lá sobre os jogos de azar. Que tinha a questão do bingo antigamente, né? Até pouco tempo atrás falava muito disso. E estão querendo, né, legalizar. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso, né? Explanasse para a população que está nos assistindo, porque nós tivemos até temas aí nas últimas novelas, falando do vício no jogo, pessoas que perdem tudo, né, que acabam com suas vidas. É a ludopatia. Ludopatia? Ludopatia. Tem até uma patologia específica. É. Eu gostaria que, se possível, o senhor falasse um pouco Bom, gente, eu sou contra a legalização dos jogos de azar do jeito que está sendo proposto. Eu sou presidente de uma frente parlamentar contra a legalização dos jogos de azar do jeito que está proposto.